Tá aparecendo. Ok. Então, eu vou dar continuidade, amém? Agora não. Tá? Ok, tá ouvindo. Tá. Tá bom. Então, eu vou... Não estou vendo... Paz, obrigado. Eu não estou vendo a pastora Cris, né? Estamos com problemas de conexão, mas já que a minha imagem está aparecendo, então eu vou continuar. Não tenho acesso a ninguém que está aí, mas, em primeiro lugar, eu quero vos abençoar, né? Agradecer a você que está participando desta live e que Deus possa falar aos nossos corações. E o nosso tema de hoje é quem tem ouvido? Quem você tem ouvido? E eu, preparando essa mensagem, Deus falou muito forte ao coração dentro dessa palavra, e foi essa frase que Deus me deu. Quem você tem ouvido? A Deus ou outras vozes, né? A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve, conhece a voz do seu pastor. E nós sabemos que o nosso pastor é Deus. Sem delongas, por causa do tempo, já estamos mesmo com o tempo bem arrojado, eu vou falar aqui, o problema, ele fala. Como assim, pastora? O problema, ele sempre fala dentro da nossa cabeça. Quando nós estamos com algum problema, ele sempre fala muito alto sobre as nossas cabeças. Por exemplo, quando a pessoa está doente, descobre que ela tem uma doença, aquilo começa a falar na cabeça dela. É um problema que ela tem. Problema conjugal. Quando a pessoa tem problema conjugal, aquilo bate na cabeça dela. A vida financeira também, aquilo, então, todos os problemas, ele começa a focar dentro da cabeça. Então, nós sabemos que o problema, ele fala. Ele não tem voz, como o ser humano vem falar, mas é o seu subconsciente que começa a falar na sua mente. Ou Satanás usa pessoas para falar na sua mente. Então, nós vamos falar aqui, no nosso primeiro ponto, desde o início da humanidade, o ser humano ele tem dificuldade de ouvir somente aquilo que será benefício e obedecer. O ser humano, desde o início, ele tem dificuldade de ouvir somente aquilo que será benefício e obedecer. Em Gênesis capítulo 2:16, nós iniciamos aqui, porque aqui está o início de todas as coisas. E Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livre, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. A palavra de Deus diz isso aqui. É o próprio Deus que está falando com Adão, que não era para o quê? Para mexer naquela árvore que estava centralizada no jardim do Éden. Então, o homem, ele tinha que certamente obedecer, ele tinha todos os frutos do jardim para comer. Mas o homem talvez inquieto, porque a cobra, os nossos problemas, às vezes, ou o inimigo, ele não vem mexer naquilo que não está nos afetando, nos incomoda. Mas certamente Adão e Eva tinham um quesinho sobre aquela árvore. Então, nós vemos que quando Deus deu a ordenância, no capítulo 3, do verso 1, já diz assim, ora, aqui, Deus, no capítulo 2:16, Deus ordenou. Agora, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha como é que a cobra é astuta, ela ouviu Deus falar que não podia comer. É igual o fofoqueiro. O fofoqueiro, ele ouve, depois ele vai lá e joga palavrinhas para se interagir nos assuntos, para entrar numa forma de fazer fofoca. E a serpente aqui no capítulo 2, no verso 17, diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás.
porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. A cobra fez uma pergunta e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, isso aqui já é Deus falando para o homem. Agora, quando a serpente chega, a serpente é que já começa de malícia a fazer pergunta para Eva. E Eva responde aquilo que Deus falou, que não pode comer, que pode comer todas as frutas de todo o campo, mas não aquela fruta que está centralizada. Então, Eva tinha uma consciência do que Deus estava falando. Por isso que nós falamos que desde o início Deus ordenou e o ser humano ele tem dificuldade de ouvir e obedecer à voz de Deus. O segundo ponto diz assim: se não houver obediência, sabedoria, não há comunhão com ninguém. Se nós não ouvirmos, né, e ter obediência, nós também não teremos sabedoria e não vamos ter comunhão com Deus. Temos com alguém, com alguma pessoa. Se você não tiver a capacidade de ouvir e de acatar aquilo e saber que aquilo é bom, e você ser uma pessoa contendeira, você não vai ter comunhão com Deus, você não vai ter comunhão com as pessoas, você não vai ter comunhão com seu marido. Diz assim, que aí, quando eu preparei isso, eu comecei a analisar e eu vi que maldita hora para Eva foi quando ela ouviu que a serpente foram expulsos da presença de Deus. Eu acho que é uma das passagens mais tristes que tem, que diz que Adão e Eva, devido a não obedecer, eles não perderam o prazer, perderam a presença de Deus. E é assim que Satanás quer que todos sejamos expulsos da presença de Deus. Quantas pessoas não ouvem a Deus? Não ouvem aos seus pais? Quantas pessoas não ouvem seus líderes? Não ouvem uma pessoa idônea? Porque existem pessoas idôneas que estão na presença de Deus, têm experiência e quer passar. Então, quando a gente não ouve uma pessoa idônea, entanto, dá ouvido totalmente às coisas que não têm valor. As pessoas, quando elas não sabem ouvir aquilo que é bom, elas começam a ouvir aquilo que não tem valor. Amém? E ela começa a ouvir a imoralidade, começa a ouvir a sexualidade, começa a ouvir fofocas e desobediente. Ela passa a ser a desobediente e por aí. As pessoas que não sabem, ela começa a ser imoral, ela começa a dar confiança para a sexualidade. Hoje em dia, nós vemos muitos homossexualismo, nós vimos traição, porque as pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus, não dão ouvido aos conselhos que são vindo da parte do Senhor. Então, surge, depois disso tudo, quando as pessoas não dão ouvido, surgem os problemas da vida. E as pessoas não sabem por que os problemas da vida estão acontecendo, porque as pessoas não estão sabendo o quê? A ouvir. E quem nós estamos ouvindo? Quem você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Se Jesus, a palavra de Deus diz, a ovelha, ela conhece, ela ouve e conhece a voz do seu pastor, ou seja, ela é conduzida pela voz do seu pastor. E o problema por que o pastor insiste em falar? Nós começamos a desobedecer, não ouvimos e começamos a ter problemas, começamos a ir atrás dos problemas e aí começamos a ter problema um atrás do outro. E o problema, ele começa a falar, ele começa a gritar nas nossas cabeças, nos confronta, os nossos problemas nos confrontam, nos ameaça e nos deixa escravizado. O problema nos deixa escravizado. A falta de ouvir nos faz ser escravo daquilo que nós vamos correr atrás. E se continuarmos
seremos sempre derrotados. Se continuarmos a não ouvir a palavra de Deus, a não ouvir conselhos bons, nós seremos derrotados. Temos de tomar posse daquilo que nos foi dado. E o que nos foi dado? Foi dado a palavra de Deus para nós. Hoje nós aceitamos Jesus, e aceitar Jesus não é moda. As pessoas acham que hoje todo mundo está aceitando Jesus, e agora virou moda aceitar Jesus, mas não é isso. Aceitar Jesus é viver para Cristo, é viver por amor a Cristo, porque Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Nós lemos, nós ouvimos pregações e temos que viver assim. Em 1 Samuel, capítulo 17, para nós entendermos que o nosso problema fala, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele fala. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 9, diz assim: se ele puder pelejar comigo, aqui nós estamos falando do inimigo Golias. Golias era um problema sério para o exército de Israel. E Golias era o inimigo do exército do Deus vivo. E quem ordenava aquele exército, quem comandava, melhor dizendo, era Saul. Saul tinha o seu coração no trono. Saul não tinha o coração em Deus, ele tinha o coração no trono. E eles começaram a ser confrontados. 1 Samuel 17, 9 diz assim: se ele puder pelejar comigo, isso é o filisteu falando para o povo de Israel, e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. O versículo 10 completa e diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Olha como nós estamos falando de um povo que é chamado povo de Deus, o povo que conhecia, o povo que sabia a história, o povo que passou por um deserto, um povo que conhece a história dos seus pais. Até hoje isso está dentro das crônicas de Israel. E o povo, quando estava ali, eu digo, o povo era o exército, eles tinham que ter uma confiança muito mais além do que os filisteus. E o filisteu, o gigante Golias, estava confrontando sozinho. E ele tinha lá outros gigantes, os irmãos dele, o pai dele, eram todos gigantes. Mas ele sozinho estava confrontando um exército. Então, a palavra de Deus diz que quando eles ouviram, então Saul e todo Israel ouviram essas palavras, eles temeram muito. Eu fico imaginando que eles deviam bater dente, as pernas deviam bater osso no joelho, porque eles temeram a voz do inimigo. E quando nós não damos nosso ouvido para ouvir a voz de Deus, nós tememos a voz do inimigo. O inimigo, quando ele se vem vestido de doença, o inimigo, quando vem vestido de problema conjugal, o inimigo, quando vem vestido em problema em nossos filhos, a gente tem esse temor. E muitas das vezes a gente esquece de ouvir a palavra de Deus. Aqui existem pessoas que têm medo do inimigo, de largar o seu problema. As pessoas têm medo de largar os seus problemas. Talvez você esteja me perguntando, como assim largar o problema, pastora? Se todos querem viver sem ele, todo mundo quer viver sem problema, mas existem pessoas que vivem adultério, e adultério é um problema. E elas não querem largar o homem do outro ou a mulher do outro. Roubar é um outro problema. Roubar dentro da casa de patrão é um problema. Roubar aonde trabalha, roubar quem quer que seja, é um problema. Isso é pecado. Ser fofoqueiro, ser pessoas mal influenciador é problema, e o indivíduo não quer o quê? Largar o seu problema. No terceiro ponto, Davi foi totalmente diferente dos demais. Davi sozinho, ele chegou no meio daqueles homens de batalha, era um miúdo,
ele não estava ali preparado para lutar. Davi não chegou preparado, armado, Davi não sabia lutar numa guerra, Davi conhecia o campo, mas Davi, ele já tinha as experiências dele com o leão, com o urso, e Deus já tinha preparado Davi desde aquele lugar. E Davi sabia que não era mérito dele ter matado um leão e ter matado um urso, porque são outros dois problemas. Existem ursos na nossa vida, existem leões na nossa vida que nós temos que matá-lo, porque Deus nos preparou para tal coisa. Nós estamos falando de animal que ele matou, mas nós estamos falando de problemas de leão, de urso, que são problemas que vêm para as nossas vidas. Então, no versículo 23, diz assim, e estando ele, eu li aqui em 1 Samuel 17, do 9 ao 11, e no versículo 23, ele diz assim, e estando ele ainda falando com eles, aí está falando, e eles, eis que vinha subindo do exército, aí já era Davi interessado naquilo que ele ouviu dizer. Davi chegou no meio deles, viu o exército inimigo de um lado e viu o exército que ele fazia parte daquela nação, daquele povo, e ele começou a ver os benefícios do que era vencer aquele gigante. Para nós vencermos o gigante, há um benefício, há uma recompensa. Quando nós ouvimos a voz de Deus, há uma recompensa. Se nós ouvirmos a voz do nosso inimigo, se nós ouvirmos a voz da serpente, ou seja, do Satanás, nós vamos também ter a recompensa daquele lado. Mas quando nós ouvimos a recompensa, ele começou a perguntar, o que vai ganhar esse que vencer esse exército dos filisteus? E falaram para ele, vão casar com a filha do rei, e o rei vai deixar essa pessoa e a sua família isento dos impostos. Davi já se interessou. Mas por que Davi se interessou? Porque Davi conhecia o Deus que ele servia. E a Bíblia diz que ele diz assim, ó, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Gente, nós vimos outra vez a palavra de Deus falando a mesma coisa. As pessoas ouvem o inimigo e começam a tremer. As pessoas têm um problema na justiça e sabem que aquilo que ela está passando é injusto e ela tem medo de perder uma causa da justiça. As pessoas têm problema no casamento e têm medo de perder o casamento porque as pessoas não dão ouvido àquilo que Deus deu para nós. Se eu fosse ouvir o meu passado, hoje eu não estaria aqui com um casamento abençoado. Se eu fosse ouvir o meu passado, eu não estaria aqui com os filhos maravilhosos que Deus me deu. Gente, eu tive problema no passado. Nós tivemos problema, mas quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a aprender a ouvir a palavra de Deus, nós começamos a meditar e ouvir e ser obediente para os nossos líderes, nós não fomos filhos desobedientes para os nossos pais, então isso tudo foi somado diante de Deus e Deus tem nos abençoado, amém? Então a palavra de Deus diz que o povo temiam, fugiram, as pessoas fogem, porque tem medo. Olha, a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. A aparência do mal é quando eu estou em situações pecaminosas, é quando eu estou em situações que vai me prejudicar. Mas eu tenho um problema e eu sei que eu posso ser vencedora, eu não posso fugir, eu não posso ouvir. É que nem quando a gente está assistindo o boneco, que de um lado tem um anjinho, o outro lado tem um diabinho. A vida não é assim. Olha, um fala uma coisa e o outro fala outra. Nós temos que saber quem nós estamos ouvindo. Nós temos que saber que lado que nós estamos
vivendo? Se estamos vivendo do lado para guerrear a favor ou estamos vivendo do lado oposto do inimigo? Porque viver do lado oposto do inimigo, tudo isso vai ter a sua recompensa. Amém? Tudo isso vai ter a sua recompensa. Não vale a pena endurecer o coração para Deus, não vale a pena. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e endurecemos nossos corações, não vale a pena. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. O povo que estava no deserto, eles endureceram o coração. O povo viu que Deus os tirou do Egito. As pessoas são ingratas. Nós vimos o ser humano em si, ele é ingrato. Nós vimos a passagem que Deus, ele tirou o povo das mãos do inimigo, da escravidão, e no meio do deserto, Deus mandou para eles água, Deus mandou para eles o maná, comida, eles tinham de tudo, Mas o povo, na sua ingratidão, endureceu os seus corações, e com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. As pessoas estão dentro da casa de Deus com os corações endurecidos. Vão para a casa de Deus somente por ir, mas não tem compromisso com Deus. E por isso que as pessoas não recebem de Deus. O povo de Israel, eles foram tentados e endureceram seus corações no deserto e eles não alcançaram a terra prometida. Só foi os jovens abaixo de 20 anos que alcançaram a terra prometida. Não basta só ouvir, para nós terminarmos. Não basta só ouvir. Tem de guardar os estatutos de Deus. E os estatutos de Deus é a ordenança que Deus deu para nossas vidas. A Bíblia, ela não está aqui em vão. A Bíblia, tudo que está nela é aquilo que Deus sabia que nós íamos precisar. Ali está a resposta de todas as coisas. A Bíblia, ela é um manual da vida do crente. Deus, quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando com nós. Eu tenho um hábito, eu coloquei no meu coração há uns anos atrás, eu já li a Bíblia toda e já reli. Agora eu estou num processo de ler livros salteados, mas não deixo de ler. Sabe o que eu faço? Todo dia, eu coloquei no coração. Quem trabalha comigo aqui na igreja sabe. Eu coloquei no coração de ler um capítulo pelo menos. Tem dia que a gente está cansado. Eu falei, não, eu preciso ler pelo menos um capítulo. O meu celular, todos os dias pela manhã, ele me manda um versículo. E eu abro todos eles e leio. E às vezes leio mais em voz alta para todos aqui em casa ouvir. Quantas vezes eu estou perto do pastor Daniel e falo, olha o que veio hoje. Sabe por quê? Porque todas as vezes que cai uma mensagem no WhatsApp, eu vou ver. Todas as vezes que cai uma mensagem no Facebook, eu vou ver. Por que a Bíblia me manda uma mensagem que é a palavra de Deus e eu não vou ver? Então, isso é muito importante, nós estarmos atentos naquilo que Deus quer para nossas vidas. Olha, não basta só ouvir, tem que guardar os estatutos de Deus, a ordenança de Deus para nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 8, no verso 1 e 2, diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Como é bom ser obediente para Deus. Como é bom viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como é bom nós ficarmos atentos naquilo que nós estamos lendo, naquilo que um pregador, quando nós vemos um pregador falar, nós temos que ter passo a passo com a Bíblia na nossa mente, para a gente saber que é verdade. E como é bom ouvir os bons conselhos
largar os nossos problemas. Quem nós estamos ouvindo? Estamos ouvindo a Deus ou estamos ouvindo ao inimigo? Então, temos que saber em que situação você se encontra. Porque dentro da situação que você se encontra, você tem que analisar quem é que você está ouvindo. É a voz daquele que vem fazer fofoca no seu ouvido, que está trazendo contenda dentro da sua vida, da tua casa, na sua família. Aprende a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a ouvir. Mais uma vez eu vou repetir. A palavra diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e ela obedece. Se você obedecer a Deus, grandes coisas vão vir sobre a sua vida. Eu falo isso por testemunho próprio. Eu falo isso porque eu aprendi a amar e obedecer a Deus. Quando eu aceitei Jesus com medo de ir para o inferno. Hoje eu tenho medo de ir para o inferno, sim, porque eu conheço o inferno. A Bíblia me mostra o que é o inferno. Mas hoje eu sirvo a Deus porque eu amo. Eu aprendi o que era amar a Deus, dentro de ouvir a palavra de Deus. Eu aprendi. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, no 7, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquilo que o homem perdeu lá atrás. Lá em Gênesis, fala que Deus falou, não come. Não come. Aí eles foram lá e comeram. Aí, Apocalipse diz assim, aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus tem coisa maravilhosa. Deus preparou coisas maravilhosas no céu. Então, nós temos que adorar a Deus, servir a Deus. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Nós temos que amar a Deus com toda a nossa força. Temos que amar a Deus com garra. Esteja nós doentes. A palavra que eu falei aqui primeiro, o problema fala. A doença, às vezes, fala tão alto na nossa cabeça que a gente fica com medo da doença. E a gente vai ficando pior. Eu passei numa situação outro dia que, no instante, quando eu vi algo, eu já me escandalizei como o médico me falasse assim, você vai morrer, você tem um câncer. Ninguém me falou nada, eu só vi algo no meu corpo e achei que eu estava doente. E na mesma hora eu perdi o chão. Mas na mesma hora o Espírito de Deus bradou sobre o meu coração e falou, não te disse que você está doente. Eu comecei a falar, Deus, eu repreendo a mim mesmo. Como é que eu posso me submeter a isso se eu sirvo um Deus maior do que eu? E eu vou dizer para você, o problema sumiu. Porque eu ouvi a voz de Deus, eu não posso estar de frente com o problema e me submeter, tremer como o povo de Israel estava tremendo. Eu não posso ouvir a voz do inimigo e fazer o que ele quer. Quando a serpente disse, olha, come que você vai saber do bem e do mal, você vai ser como Deus. Eu não quero ser como Deus. Eu quero ser serva de Deus. Eu sou filha de Deus, co-herdeira junto com Cristo. Mas eu não quero ser Deus. Então, essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Quem nós estamos ouvindo? Vamos ouvir a palavra de Deus. O inimigo, ele vai subir, o inimigo, ele vai gritar, mas o inimigo, ele vai ser derrotado. Davi, quando ele olhou aquilo, e ele confrontou o inimigo com palavra, e palavras que ele disse, ainda hoje o Senhor dará a tua vida nas minhas mãos. E é assim que Deus está fazendo. Se você crê no Senhor, você pode profetizar que ainda hoje Deus dará nas tuas mãos o inimigo, e você vai pisar na cabeça do seu inimigo. Amém? Amém? Então, essa é a nossa palavra aqui, a palavra de Deus, né? A nossa não, é a palavra de Deus
para as nossas vidas. Infelizmente, hoje estamos com problema de conexão na pastora Cris e não podemos interagir. Então, nós vamos ficar por aqui, já começamos bem atrasado, mas eu louvo a Deus por você ter ficado até o final. Eu vou orar aqui pelo final e nós vamos terminar, que você possa aprender a ouvir a palavra de Deus. Seja qual o seu problema, seja qual seja a sua situação, não deixa o inimigo gritar na sua cabeça e não submeta aquilo que o inimigo tem colocado dentro do seu ouvido. Mas lembre sempre, se você vencer é ser fiel até o fim. E aí você vai receber uma coroa de recompensa, que é a vida eterna. Amém? Deus abençoe você, que você possa abraçar esta palavra, que você possa ser obediente à palavra de Deus. Amém? Vamos terminar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, amado Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, mesmo com dificuldade de algumas partes, mas o Senhor permitiu que a tua palavra, Senhor, fosse falada. Amado Deus, então, Senhor, nós somos gratos a Ti. Que o Senhor possa, Pai, abrangir, Senhor, os corações. Que o Senhor possa, Pai, quebrar as cadeias familiares, Pai. Que o Senhor possa jogar por terra, Senhor, os montes de problemas. Quantas pessoas estão com problemas conjugais? Quanto marido, Senhor, olha para sua esposa e não aguenta, Pai, olhar para ela, sente nojo. Quantas esposas têm nojo dos seus esposos? Quantas pessoas não vivem, Pai, em união? Ah, soberano Deus, amado Deus, Tu és o Deus que formou a família, Senhor. Tu és o Criador, Senhor, do ser humano. Tu és o Criador da família. Foi o Senhor que constituiu, Senhor, uma família, Pai. Então eu te peço, Senhor, derrama da Tua unção de união sobre este lar, da onde está nos ouvindo. Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa tocar naquela mulher, Pai, que tem algum problema, que tem uma enfermidade. Ah, Deus, a notícia que o médico disse que ela está doente, Senhor. Deus, Tu és o Deus que dá a última palavra. Deus, os problemas financeiros que afetam uma união, Senhor, que o Senhor possa capacitar ambos, Pai, dentro desta casa, para que eles possam lutar e ser vencedores, Pai. Abençoa nossos filhos, abençoa, Senhor, nossos parentes, que o Senhor possa derramar sobre nós uma unção dobrada, que nós possamos sair daqui